palavras nós temos ouvido, né, ao longo da nossa trajetória como cristão? Muitas palavras, né? Se a gente for contar aqui só nesse congresso, muitas palavras que nós ouvimos. E ele falou, tudo bem, mas eu vou trazer uma outra figura para vocês, que se compara a dois homens, o prudente e o insensato. Eu vou comparar aquela pessoa que ouve e que pratica de uma forma, e aquele que ouve e não pratica de outra forma. Então, isso faz pensar, puxa, que coisa interessante, né? Quer dizer que eu ficar só lendo as palavras de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo as palavras... E aí? O próprio Jesus vem e fala, ó, sinto muito, não é suficiente você ficar só ouvindo as minhas palavras, porque eu vou te comparar a um prudente ou a um insensato. E aí vai te avisar novamente de uma outra figura. Palácio construído, nada disso Jesus está falando. Jesus está falando da nossa casa. Nós somos uma casa. Isso é o mais importante. É disso que Jesus... Aí, ó, chegou. Aqui, volta para aqui. Pratica. Será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ótimo. Eu poderia ficar só nisso, mas a gente tem que o quê? Buscar no texto, né? O que Jesus está querendo tratar para a gente. Então, irmãs, quando a gente ouve, é muito bom ouvir. Mas aquilo tem que bater na gente um pouquinho e aquilo fazer ressonância. Espera lá, onde eu estou nisso? Eu estou sendo prudente, que faço a minha edificação, a minha vida na pedra, ou estou aquele que está na areia? E o mais interessante, gente, é que tanto que estava na pedra quanto estava na areia, eles não viram. A diferença é que ouviam, um praticou, o outro não praticou. E a sequência foi essa. Ai, veio um homem que fez uma casa, outro construiu uma areia, beleza. Mas Jesus foi tecendo as diferenças. E tem outro texto bíblico que a gente lê que diz assim, que o sol vem para todos, a chuva vem para todos. E o Asaf, o Asaf é um salmista, né, que ele escreveu nos Salmos, e eu acho muito interessante também, que ele começou a murmurar, né? Mas Senhor, por que eu não tenho isso, eu não prospero? E aquele ímpio, quase que ele xingou o ímpio lá, ele tem uma vida maravilhosa, uma vida edificada, e eu estou aqui nisso. Mas por quê? Aí ele, opa... Isso é para lembrar, muitas vezes a gente pode cair no conto da abelhinha azul, né? Da mosca azul achando que está ali linda, mas ela foi capaz de estragar todo o perfume do perfumista, que também é interessante essa história. Pedra fundamental, mas também é pedra de tropeço. Tropeço de quem? Meu? Seu? Pode ser. Se eu estou ouvindo e não praticando, a palavra de Jesus vai ser como ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Lá em Atos está repetindo novamente o texto da profecia de Isaías. A gente servir de dificuldade na vida de alguém. Então, como um mordomo insensato, né, que não está muito atento ao que pratica, pode servir de pedra de tropeço para alguém. Outro texto também, 1 Coríntios 8,19, fala sobre a liberdade para servir. E nessa liberdade, aí também vem o próprio texto aponta isso. Na sua liberdade, você pode também servir de tropeço para alguém. Então, muitas vezes, as pessoas têm algumas práticas e querem fundamentar a vida dela, e dizendo, eu faço isso, ela como se fosse um exemplo. E aí, muitas vezes, você está servindo de tropeço na vida de alguém. Continue. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crê nela não ficará desiludido. Paulo aqui está fazendo uma menção a Isaías, quando falou que Jesus seria a pedra fundamental, a pedra angular, mas também seria a pedra rejeitada, a pedra que caria tropeço. Por que caria tropeço aqui? É uma discussão teológica até. A fundamentação desses homens estava baseada nas leis. E a gente sabe que o povo criava lei sobre lei só para perturbar o sujeito. Ah, mas Senhor, você está curando no sábado, não pode isso, não tem aquela história? E aí Jesus falou que eu sou cura, porque a cura é fundamental no meu ministério, curar alguém.
Por isso que nesse sentido, vamos botar entre aspas, ele serviu de pedra de tropeço. Por quê? Veio confrontar as leis que eles estabeleciam. Para ser fiel, ser isso, aquilo. Aí Paulo falou, olha, só que esse povo teve acesso a Deus pela fé. E vocês estão querendo que eles tenham acesso a Deus pelas obras. Pelo quê? Pela aparência. Porque a areia sempre vai ser aquilo que, por isso que eu falei lá do Ló. Ló olhou a aparência da coisa. Olhou para a fachada, né? Então, quantas pessoas, Jesus me chamou que raça de víboras, peles, né? Como foi, bodes em peles de cordeirinho, mostrando-se, tem uma fachada exterior, mostrando que eles faziam muitas coisas, mas não faziam pela fé. E agora, deixa a Sônia, você não me pertence, passa aí a Sônia. Vai, Sônia, põe os negócios. Agora cada um pega uma folhinha. Eu vou pegar também porque eu vou ter uma minha aí. Não sei qual vai. Essa aqui tá bom. Pega. Pegou. Aí o que vai acontecer? Vai, todo mundo vai abrir. Vai abrir. E aí, como dizem, né, que de médico e louco, todo mundo quer um pouco, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai assumir essa pedrinha que está aqui como sendo a minha pedra, tá? Eu vou ler aqui e aí eu vou ainda dar já de médico, porque eu já vou dizer o que essa pessoa pode fazer, tá? Você vai olhar assim e dizer, ó, bem, aí eu vou ter que tomar posse, eu vou falar com você. Na minha área de saúde, eu preciso voltar ao meu tratamento psicológico, pois não consigo focar numa, e pois assim eu em várias, né? É mais ou menos isso. E aí acabo não escolhendo nenhuma, né? Tipo assim. Então, gente, olha, esse é o meu problema. Eu sei que eu tô falando como se fosse a pessoa aqui, tá? Eu tenho problemas emocionais. Aí alguém chega na minha família e fala, você precisa fazer tratamento. Por que não vai na fulana? Aí vive, sabe, todo mundo quer me dar uma dica, né, de como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Mas sabe que eu estou reconhecendo uma coisa que está faltando um pouco de humildade em mim. Eu estou precisando realmente parar com essa história toda e ficar, isso está me desgastando demais. Eu tenho que reconhecer que as pessoas vivem falando para mim que eu preciso fazer meu tratamento emocional, só que eu estou procrastinando. Eu só estou deixando isso para lá. Então, a partir de hoje, né, porque quando eu chegar lá na minha cidade, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar lá para aquela e já vou marcar minha consulta, porque isso está me desgastando muito, tá? Então é isso que eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, Sônia, qual é o seu problema? Lê e toma posse. Esse aqui não é de quem escreveu, né? Aham. Mas para você e você. É como se esse problema que a pessoa escreveu Fosse o seu, e aí qual é a solução? é muita ansiedade, dificuldade. Eu entendi mais ou menos tudo normais, parece. E aí, você está com ansiedade, né? As dificuldades aí, Sônia. Como vai ser a solução aí? Hã? Vai encarar? Vou ter que encarar. Vai ter que encarar, né? Isso aí. Vai, Noemi, qual é o seu problema? Aqui também fala em ansiedade. Eu acho que a ansiedade você só vai conseguir resolver, é a mesma coisa, né? Se você encarar essa ansiedade como uma coisa que está atrapalhando a sua vida. E a ansiedade atrapalha a sua vida? Então você falando como se fosse você? Atrapalha muito. Sempre querer chegar logo e cada um conseguir ver você com a preocupação, né? Se preocupar. Racional. O que você pode resolver isso? Não sei explicar. Hã? Não sei explicar isso aqui não. Você, no caso, está falando que
você é uma pessoa muito emocional, muito emotiva. E aí, como é que você vai resolver esse problema? Eu acho que tem que procurar médico, né? Procurar uma ajuda, né? Ajuda, oração, né? Isso aí. Oração espiritual. Você? Eu escrever. Ansiosa por ter perdido pessoas da família. Realmente, né? Isso deixa mesmo a pessoa muito abalada. Mas a gente acha assim, a gente tem que seguir em frente, né? Procurar, né? Entender e procurar ajuda também, se estiver muito difícil, né? Isso aí. Foi condenado a empurrar a montanha acima. Quando ele chegava lá em cima, aquela montanha voltava toda de novo. Por quê? Porque ele não resolvia o problema dele. Ele ficava ali empurrando, achando com as próprias forças, ele empurrava aquela montanha e aquela montanha voltava totalmente de volta. Então, quando a gente amassa uma folha que estava tão lisinha, colocando as nossas dificuldades, depois a gente vai ver que elas ficaram bem marcadinhas, né? Isso é para lembrar também que algumas dificuldades marcam as nossas vidas. A gente fica marcado por aquilo ali. Alguma situação que alguém nos fez decepções trazendo por nós, essa ansiedade que todo mundo viveu, né, nesse tempo todo aí, tudo isso vão deixando marcas. Mas a gente precisa parar, fazer o nosso checklist. Foi o que Jesus falou: olha, vocês estão me ouvindo até agora. Tudo vocês estão ouvindo, mas vocês estão praticando? Quantas palavras, né, a gente ouve e não pratica? Tem essa habilidade de dizer assim: eu não estou nem aí. Para o fulano que é fraco, fulano que é isso, ele que aguente o meu temperamento, aguente do meu jeito. E a Bíblia está nos alertando. Será que a gente não está sendo também pedra de tropeço para outras pessoas? Reforçando isso aí. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E poderoso para também... Gente, olha, Olha aqui então, se você quer dizer que você não tropeça? Então, que você esteja atento a isso, porque você pode ser considerado uma pessoa perfeita. Isso é para lembrar, outra vez trazer um pouco de alento, de que a gente lembre sempre disso, que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos fundamentar em cima da palavra de Deus, que é a nossa rocha. Você está ali firmado para que você não possa cair. Porque, gente, para cair, como a gente ouviu ontem, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair. A pedra que sustenta é essa que tem que vir primeiro. Porque é ela que vai definir a sua construção de vida, o seu foco, os seus objetivos. É onde você está fundamentado. As outras coisas vão ser buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, a areia, né, a água, vão sendo vindo acrescentadas. Se você inverte essa posição, quando você valoriza mais a aparência, a fachada da sua casa, você parecer uma pessoa forte, você está ali quase se esvaindo, né, de tanto temor, então você está invertendo a ordem, né, daquilo que é fundamental na sua vida. Essa que nós tivemos a oportunidade de ficar no ônibus, a gente está conversando com as pessoas. Como que esse traço da ansiedade ficou tão presente nesse período agora, né? Da pandemia? As pessoas literalmente adoeceram. Até teve uma pessoa que conversou assim: ele morreu de Covid? Não, morreu de medo da Covid. É que isso. Né? Então, assim, de tanta ansiedade que aquela pessoa trouxe, e vidas foram vitimadas porque ficaram muito temerosas. E aí a questão também, as muitas palavras, como Jesus falou: olha, vocês estão ouvindo muitas palavras. A gente conversava muito lá em casa. Eu acho que a mídia, ela fez um grande desserviço, né? Que muitas pessoas a gente não aguentava mais. Muita informação e trazendo muito pavor para as pessoas, muito medo. O jeito dele para manter a audiência, eu acho que era isso, né? Jorge, quer falar alguma coisa? Ela falou tudo. Para segurar a audiência só tem um jeito: falar de coisa ruim.
Parece que as pessoas se atraem para isso, né? Parece que as pessoas A morte. são atraídas por Deus. Aham. Coisa boa não dá ibope. Não dá ibope. Bíblicos, fazendo um estudo bíblico, como qualquer um de nós, ó. Quem está na pedra e quem está na areia, como que ela vence o medo quando ela está na pedra? O amor, lá em Apocalipse, o amor lança fora todo medo. Mas que amor? O meu amor? O amor do meu marido por mim, do meu filho por mim? O amor de Deus é esse que é capaz de lançar fora todos os nossos medos. Agora é tão interessante que Jorge não falou sobre o medo, a raiva, todas aquelas emoções, tendo uma função física. Uma coisa é você ter o medo e você partir para um comportamento, você encarar uma situação, você fugir daquilo ali. Agora imagina alguém que vive e passa a vida tendo medo. Né? Existe no próprio sistema neurológico dela, é como se fosse um pisca-pisca-alerta. Ela está o tempo inteiro em sistema de alerta. E isso, gente, não é bom para ninguém. A gente fica o tempo inteiro, né, nessa ansiedade. 1 Pedro 5,7, Pedro também trata sobre isso. E é interessante, Pedro, gente, um homem que era um furacão, um homem que era temperamento explosivo. E lá no texto dele de Pedro, ele vai tratar sobre ansiedade. Ele vai falar, ele chama, eu acho lindo quando Jesus chama Pedro, você me ama? Não, Senhor. Pedro, você me ama? Não, Senhor. Então apacenta os meus filhinhos, né? Essa figura de apacentar. E Pedro, quando foi tratado, ele foi capaz de tratar as pessoas. Ele foi capaz de falar sobre ansiedade. Porque ele não era tratado, ele foi tratado. E agora a figura de apacentar é a figura da não ansiedade. Que é capaz de chegar lá, cuidar, ver o que é necessário fazer. A questão das mágoas, do ressentimento, Jorge tratou também disso lá na raiva. Quantas pessoas, a Noemi, né, o nome da Noemi lá na Ruth, ela quis ser chamada de Mara, de amargurada. E aí depois ela resgatou a identidade dela, o nome dela, né, que significava doçura, Noemi. Agradável do Senhor. Então, como que é maravilhoso você ver na Bíblia alguém que foi tratado, né, das suas próprias feridas. A história, gente, o livro de Ruth também é lindo, que falando sobre o amor parental, relacionamento, né? A questão da autoimagem. Quantas pessoas, eu gosto muito dessa coisa da autoimagem, o Gideão. Gideão, quando foi convocado, mas eu não tenho, eu sou o pior dos piores, a minha tribo é assim, é menorzinha, eu não sei o quê. E aí aquele homem venceu com 300 pessoas só, um exército de 300 homens, e ele conseguiu vitória. Como é que Deus foi capaz de restituir a autoimagem, né? Não assim, a autoimagem que é vendida para nós de sucesso, de prosperidade, de fachada. Não, é de segurança, de ter foco, de andar firmes, né? E na areia você vai sentir medo mesmo, lá em Gênesis. Senhor, cadê vocês? Eu temi e me escondi. Foi isso que Adão falou. Então, quando você está na areia, você teme e se esconde. A ansiedade vai estar presente. Tudo que vai estar, tanto na pedra e quanto na areia, é a mesma coisa. Mas um vence e o outro continua marcado ali pela problemas de saúde, problemas de autoimagem. Então, isso que eu quis colocar nesse slide aí. Todo mundo de pretinho, sujeitinho de amarelo. E eu aqui cheia, colorida, né? Por quê? Eu falei que estar na pedra é o quê? Muitas vezes você tem que estar na contramão do mundo. Porque o mundo está criando sua fachada, só uma vida de aparência, né? Você ficar olhando ali pelas planícies, você não está focado e com fé em Deus. E ali diz, Ele que me tirou da fonte, uma destruição, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Aí quando eu vi essa figura, confesso para você, só gostei do versículo que eu queria colocar. Aí eu vi, achei interessante, né? Aí depois, esses dias aqui, para vir para cá, fui revendo o material, e aí eu lembrei, e eu vou passar para vocês. Nós tínhamos um pastor chamado Fábio Torres, lá na nossa igreja.
E eu achei interessante que ele falava uma vez, ele foi falar sobre a graça, e ele disse o seguinte, que a graça é como uma sombrinha. Quando você fecha ela aqui, eu estou fora da graça. Eu estou na areia. Quando eu abro, eu estou na graça. Então ele quis dizer o seguinte, que a graça de Deus não é algo enorme. Ele quis dizer também, quando veio lá Jesus, ó, vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram as tempestades. O vento bateu sobre aquela coisa, mas aquele que está sobre a rocha, ela continua firme. E o outro também, veio o vento, veio as tempestades, mas ele continua firme. Então, para a gente se estruturar e continuar na pedra fundamental, nós temos que estar debaixo da graça. Deus vai ficar o tempo inteiro, né? Tem hora que você vai sair da graça, mas Deus está te lembrando sempre. Você tem que estar debaixo da graça. É estar debaixo da graça. Irmãs, então, olha, vocês já ouviram tudo isso. E agora, sejam um servo prudente, que edificou a sua casa lá sobre a rocha. Vou tentar voltar aqui. A primeira imagem, ó, que imagem maravilhosa, né? E na segunda, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que a gente possa edificar a nossa vida, né? A nossa saúde.